Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei o horário que vocês vão estar vendo essa aula, mas a gente está aqui hoje para dar essa aula para a turma de vocês do primeiro e do segundo ano, a respeito da apostila, né? A gente vai falar aqui do Jogos dos Povos Indígenas e da história, né? Então, o que que acontece? Após a descoberta do Brasil pelos portugueses, os índios passaram a perder seu espaço, terras e também sua cultura, né? Pois o processo de colonização implantado pelos portugueses e pelos outros países europeus no início do século XX levou à extinção de muitas sociedades indígenas. Lá por volta de 1996, como uma forma de resgatar um pouco da cultura indígena, o Ministério do Esporte do Brasil apoiou a iniciativa do Comitê Intertribal, Memória e Ciência Indígena, ITC, criando os Jogos dos Povos Indígenas, tomando-se grande e importante evento esportivo e cultural, pois desde a sua criação, lá por volta de 1996 até 2009, ele reuniu mais de 150 povos indígenas brasileiros, tais como os Chavantes, Bororó, Pareci, Guarani. Outro ponto forte foi o de procriar o encontro com outras culturas indígenas de outros países, como a delegação do Canadá e da Guiana Francesa. O objetivo de conhecimento, Jogo dos Povos Indígenas, se justifica porque no Brasil, especialmente em Mato Grosso, há uma grande diversidade de povos nativos. Muitos municípios possuem terras indígenas ou indígenas vivendo e transitando nas cidades. Mas, acima de tudo, porque é importante aprender sobre os saberes corporais desses povos para conhecer, experimentar e respeitar a sua cultura. Porém, também é importante notar que as práticas corporais de cada povo se formam no cotidiano das aldeias e estão relacionadas com a sua cosmologia e visão de mundo, que formam uma identidade fundamentada nos sentidos e dando significados específicos para cada cultura. Voltando aqui, pessoal, a gente vai falar a respeito dos jogos. Organizado pelo Comitê Indígena, com apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas ele tem o seguinte mote: o importante não é competir, e sim celebrar. Essa proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 96 e tem como objetivo a integração de diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas os Kaiowá, Guarani, Bororó, Pacható e Anomani. A última edição ela ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo que ocorrido em 97, 98, 2006 e 2008, quando não houve edições. É interessante notar que a sede dos jogos são sempre em locais afastados de grandes cidades, contrariando a lógica de torneios desportivos, mas extremamente coerente com a proposta indígena. Em 1996, esses jogos ocorreram em Goiânia. Em 1999, em Guaiá, no Paraná. Em 2000, no Marambá, Pará. É, em 2001 foi no Pantanal, Mato Grosso do Sul. Em 2002 foi em Marapirim. Em 2003 foi em Palmas, Tocantins. Em 2004 foi no Porto Seguro, na Bahia. Em 2005 Fortaleza, Ceará. Em 2009 em Olinda, Pernambuco. Então, pessoal, continuando, né, sobre os jogos de integração dos povos indígenas. Tem o arco e flecha, que é uma arma muito utilizada para caça, rituais e para a guerra nas tribos, né? E o tamanho do arco ele varia de acordo com o uso que será feito, né, com o arco e com o costume de cada tribo. Então, a flecha ela é feita com bambu e com variações nas pontas, né, dependendo da cultura. Na primeira edição dos jogos, a organização forneceu equipamento para todos os participantes, o que impediu os bons rendimentos nessa prova. Porém, nas outras edições dos jogos, né, eles permitiram que os índios mesmos utilizassem do seu próprio equipamento, né, que eles produzissem, para não alterar nos resultados, né, eles mesmos fazendo e utilizando. Então, cada delegação pode inscrever 2 participantes diferentes, cada um com o direito a 3 tiros, e o alvo se localiza a uma distância de 30 metros e é marcado pelo desempenho de um peixe. Desenho de um peixe, desculpa. O cabo de guerra
ele é disputado em equipe, cujo objetivo é medir a força física dos participantes. Então, vence o cabo de guerra, né? Significa para os índios ter mais preparo físico para confronto, né? Entre eles, entre confronto físico mesmo. E por isso é uma das provas mais esperadas dos jogos. E cada tribo pode inscrever 2 equipes, uma masculina e uma feminina, com 10 participantes cada. Ainda sobre os jogos, né? A canoagem, ela é o seguinte: ela é a canoa, ela é o meio de transporte mais tradicional utilizado pelas tribos indígenas. Porém, o tipo de canoa e o material utilizado para a fabricação é bastante variável. Por isso, foi escolhido uma canoa fabricada pelos Rikbats, que é navegável por todas as tribos, né? Então escolheu uma, né, para ser utilizada para todos, já que todas as tribos navegavam com essa mesma canoa. Como modelo oficial para disputa, né? E aí cada delegação deve enviar 2 atletas. Na corrida com tora, elas são feitas de buriti e pesa em torno de uns 100 quilos. E ela deve ser carregada pela equipe ao percorrerem uma distância pré-determinada. Então, tem uma distância determinada e eles têm que, né, carregar a tora. E para a competição, cada equipe deve inscrever 10 participantes. No Chico Narrite, esse esporte ele é também conhecido como futebol de cabeça. Em lugar do chute, né, com os pés, a bola é empurrada com a cabeça dos participantes e o jogo é disputado por equipe de 10 atletas em um campo de dimensões próximas de um campo de futebol, né? Então é como se fosse um futebol, porém é utilizado a cabeça em vez dos pés. O ACO é semelhante à prova de revezamento do atletismo, né? É uma prova de velocidade praticada somente pelos povos Gavião, Parquetê e Quiricatê do sul do Pará. Então, é uma prova de revezamento de 400 metros. No futebol masculino, cada equipe poderá inscrever no máximo 18 atletas. As partidas serão regidas pela instrução geral dos jogos e pelas regras em vigência na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né? E o tempo de jogo dura 40 minutos, dividido em 2 tempos de 20 minutos cada um, com 5 minutos de intervalo. No futebol feminino, as partidas têm duração de 30 minutos, divididos em 15 minutos cada uma e com 10 minutos de intervalo. As partidas serão regidas pela Instrução Geral dos Jogos, né, e pelas regras em vigência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Agora, sobre os jogos de demonstração, nos jogos de demonstração temos alguns tipos, né? O Jiku Narrate é um jogo semelhante ao futebol, é o mesmo que eu já havia falado, né, anteriormente. Ele é semelhante ao futebol, mas os atletas só podem usar a cabeça, né? É proibido usar qualquer outra parte do corpo, mão ou os pés. E não existe gol. A pontuação ela é marcada quando os competidores não conseguem devolver a bola para o campo adversário. Então, sustentando a bola, né, no seu campo. E a bola é feita de seiva de mangabeira, que vira uma pasta, que quando inflada, né, ela atinge o seu formato esférico e ganha finas camadas de látex leitoso. O jauari, nessa modalidade, as disputas são em duplas e realizadas por etnias diferentes. E cada competidor se posiciona cerca de 6 metros um do outro. E o alvo é o corpo do outro competidor. Então, os dardos são lançados por um propulsor, né? Por alguém que impulsiona. O ACO, 2 equipes correm em círculos, fazendo revezamento de 4 atletas, usando uma varinha de bambu.
É uma espécie de bastão que vai passando de mão em mão. Então, uma cor, também já havia falado anteriormente, é como se fosse no atletismo a prova de revezamento de 400 metros, né? Só que eles ficam em círculo. Também como no revezamento. E ganha quem completar o revezamento primeiro, né? Como se fosse mesmo o atletismo. A pista ela tem 1 km e 600 metros. No cagote, a modalidade é uma atividade com flecha, jogada com 15 ou mais atletas de cada lado, em campo aberto e de tamanho similar ao de futebol. As flechas são preparadas sem a ponta, são substituídas por palha ou coco, de maneira que não cause ferimentos ao atingir o competidor. Ao atingir o competidor. Depois dos rituais tradicionais de canto, de dança, o jogo se inicia com as equipes divididas e agrupadas, uma de frente para a outra. E um atleta de cada equipe vai ao centro do campo, aí ambos com uma flecha na mão, e provoca o adversário, né? E um deles toma a iniciativa de procurar acertar o oponente com o lançamento da flecha. E o oponente, né, o adversário, ele que é o alvo, né? Ele fica dançando, se movimentando para ele não ser atingido. E se, por exemplo, ele conseguir acertar a flecha no adversário, ele ganha o ponto. E aí troca, né, o arremessador. E aí troca, né, quem foi o alvo passa a ser o arremessador e vice-versa, até todos os competidores participarem, né? E aí vai marcando ponto se conseguir acertar e não marca ponto se não conseguir. Aí vence, né, a equipe que conseguir marcar mais ponto. O caipe com arco e flecha, os atletas eles têm que mirar no alvo, que é o caule de uma folha de uma planta buriti, fixada bem perto do chão, que ao ser lançada, a flecha se encaixa rente ao cálice e resvala como se fosse uma mola, ganhando mais impulso e retomando sua direção a um alvo fixo normal. Pontua nos acertos pré-determinados. Outra forma de competição dessa mesma modalidade é tentar arremessar a flecha mais longe. A posição do competidor até o alvo varia de 5 a 10 metros. No Roncran, é dividido 2 times de 10 ou mais atletas. E nessa modalidade é praticada em um campo de tamanho aproximado ao de futebol. E cada atleta usa uma borduna, né, um bastão, e o objetivo é rebater uma pequena bola feita de coco, e especialmente preparada para esse esporte. Então, os atletas eles se posicionam em uma fila, né, uma fila dupla, um de frente com o outro, né, e com o bastão no chão. Os atletas saem lateralmente para se defender, rebater ao campo adversário ou para passar ao companheiro da frente. E a bola é feita tradicionalmente de coco, né? E os bastões é de madeira. E a bola ela fica no centro até a primeira rebatida, iniciando o jogo. Só marca ponto quando ultrapassar a linha do fundo. E no jogo de Peicram, os participantes eles arremessam uma peteca feita de palha de milho de um para o outro. E o objetivo é manter a peteca nas mãos dos jogadores o maior tempo possível. Caso alguém deixe cair, os outros atletas se unem em torno dele. E é isso.